Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Eu realmente estou muito contente com a noite de hoje por contar com duas pessoas aqui que eu admiro bastante. Um é o professor Rafael, que eu tenho a alegria de contar comigo aqui, dando cursos aqui no nosso espaço. E a outra é com o Luiz Felipe, que eu acompanhava, assim, razoavelmente, né, pelas redes sociais, mas eu tive agora o privilégio de ler o livro, de ler o seu livro, e sem fazer qualquer tipo de bajulação boba, eu achei um livro muito bom mesmo, um livro que pode servir para orientar muita gente, principalmente. Porque é um livro de uma expressão direta, objetiva, sem ser banal, que eu acho muito importante. E hoje eu estou muito contente de ter os dois aqui participando desse evento. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito rico, tá? Nós combinamos de não perder muito tempo com apresentações, até porque eu tenho certeza que praticamente todos vocês conhecem, tá? Eu vou tomar a liberdade só de ler. Quem é Luiz Felipe de Orleans Bragança? Empresário, ativista político e acadêmico, formou-se em administração de empresas pela FAAP em 91, fez mestrado em ciências políticas pela Stanford University, nos Estados Unidos, e MBA pela INSEAD, na França. Trabalhou na área de planejamento financeiro da Companhia de Saint-Gobain, assim que eu falo? Meu francês é bem ruim. E nos bancos especializados da JP Morgan em Londres e Lazare Frères, é isso? Em Nova York. Também atuou como diretor de desenvolvimento de negócios da AOL para a América Latina. Desde 2005, atuou como empreendedor. Luiz Felipe é filho de Dom Eudes, irmão de Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Tá? Todos vocês já praticamente sabiam disso, né? E o Rafael Nogueira historiador. Posso chamar de historiador? Não, não é isso. Ele prefere que eu chame ele de professor de História e Filosofia. Mas é historiador. O trabalho que ele fez e faz com a figura de José Bonifácio é imprescindível, muito bom. E o Rafael é um dos melhores professores que eu conheço, sem dúvida alguma, tá? Tanto na área na história, mas como ciência política e outras áreas incríveis. O Rafael também hoje a gente pode chamar de consultor de documentários, né? E documentários aí que a gente tem visto têm feito sucesso, tá bom? Vamos começar? Como é que nós vamos fazer hoje, gente? Vocês querem falar alguma coisa? É melhor, né? Dar um espaço para vocês se apresentarem. Se apresentarem não, mas começarem um pouquinho com o pessoal. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Vai me animar depois do jogo de hoje. Certamente será um fechamento melhor do que nós tivemos hoje à tarde. Então, muito grato por vocês estarem aqui, muito grato pela organização, estar nos convidando, ao Rafael, que é sempre um ótimo apresentador. Como eu acho que a gente deveria conduzir, fazer um bate-papo aqui. Eu acho que a boa parte de vocês já tem exposição ao conteúdo, aquilo que nós representamos, falamos, etc. Então é um bate-papo. Muitas das coisas que vão ser colocadas aqui, talvez pelo mediador ou por vocês mesmos, alimentam esse bate-papo. Então, por favor, não se acanhem e não se restringam aí nas questões. Então, muito obrigado, muito boa noite. Valeu. Boa noite. Também é uma grande alegria e honra para mim estar aqui. Convite do Fábio e ao lado mais uma vez do Luiz Felipe, a quem admiro muito. E o meu objetivo aqui é ajudá-los a responder essas perguntas desde o ponto de vista dos meus estudos, dos livros clássicos e também dos meus conhecimentos históricos. Então vou dar um aporte aqui ligado ao que eu tenho feito diariamente no meu trabalho pedagógico e nos meus estudos. Então vou tentar trazer um pouco dessa visão mais dos grandes livros para responder as questões. Obrigado. Ótimo. Então vamos começar. Antes eu quero fazer uma prova. Luiz, dá uma olhada. Eu li o seu livro, tá? Eu anoto ele inteiro. Ô, Fábio, melhor explicar bem as regras aí pra gente não descumprir. Como é que vai ficar? Como é que vai ser? Eu vou trazer eu vou ler alguns trechos aqui
e vou abrir para eles comentarem, explicarem o que for necessário. Vamos fazer uma coisa bem livre, tá? O importante aqui é esclarecer, esse é o nosso objetivo, tá? E eu quero começar com 2 trechos do livro do Luiz Felipe. Trechos que ele fala o seguinte: a sociedade organizada é a elite da sociedade e responsável pela sua defesa. E ele também fala que a sociedade organizada e o Estado são aliados, unidos contra as ações nocivas do governo e da burocracia. Bom, eu acho que é bom nós começarmos explicando o que você entende por sociedade organizada, governo, Estado e burocracia. Bom, me alegro começar com esse tema. Esse é um tema recorrente, é muito a propósito das reuniões que eu tenho tido. Bom, aí tem o princípio da separação entre Estado e governo, né? Aquilo que é o Estado, definido em Constituição, as ideias materializadas em Carta Magna, se constituem como Estado, as instituições, os sistemas eleitorais, todos regidos por essa Carta Magna. Então, o Estado ele é perene, ele não se altera, em princípio. Os governos é a parte eleita que surge para municiar o Estado de governabilidade, de ação e de pontuar o que a população quer no momento. Mas veja que a população, ela também não deve ter poderes plenos. Ela tem um poder limitado por essa Constituição, por esse arranjo institucional. Então, quando a gente fala que a sociedade ela se alia ao Estado e o governo e a burocracia são inimigos naturais, é que em momentos pontuais isso é uma força natural de ocorrência, tá? Isso ocorre, não é Brasil, não é função de uma série de coisas, isso é natural. Em qualquer sistema democrático, a democracia é apenas uma das forças, tá? Não é a força. Por isso que é muito perigoso falar assim, eu quero a democracia. A gente não quer democracia. Como ativista consciente, a gente não quer democracia. Aí eu faço a pergunta para vocês, por que a gente não deve querer a democracia? Quem sabe responder essa pergunta? Perfeito. Quando se fala democracia, na atual definição de democracia, que é governo de povo, quando se fala, né, que está errada essa definição, tá? Está bem errada essa definição. Foi deturpada completamente essa definição de democracia. Democracia não era governo de povo, na origem. Tá? Era governo de distrito. Era um governo majoritário criado no distrito. Então, eu posso entrar nisso se alguém me fizesse pergunta nesse detalhe. Então, democracia agora é governo de povo, governo de maioria, governo de massa. Quando você tem a massa mandando, porque é uma democracia, quem é que sai perdendo? A minoria. Todos que não fazem parte da massa. Quando você tem a minoria perdendo sucessivamente porque a maioria está dominando, isso estabiliza o sistema social e político ou desestabiliza o sistema social e político? Cria desestabilização. Quando você só tem a maioria mandando e ela manda sem limite nenhum, ela cria muita instabilidade, né? Como eu até pontuei uma vez quando eu fiz até um vídeo sobre o MST invadindo propriedade. Porque eu quero propriedade, eu sou a maioria não tem propriedade, eu vou invadir a propriedade da minoria que tem propriedade. Eu falei assim, e se daqui a pouco você agora adquiriu ou invadiu uma propriedade, e o que te preclude, um outro grupo de vir e remover essa propriedade de você? Você não tem direito à propriedade, você acabou de violar o direito à propriedade de um indivíduo. Então, como é que fica a sua estabilidade? Você não fica estabilidade. E o que acontece em sistemas que não têm as leis comandando, existe uma certa anarquia, ou como a gente está hoje, uma certa oclocracia, as facções é que ganham. O que acontece quando você tem isso? Você não tem liberdade. Você fica próximo da sua propriedade, você tem que se proteger, tem que proteger a sua propriedade, proteger a sua família. Você não pode se desvincular dela, porque é só você olhar para o lado, o teu terreno baldio é invadido, ou sua fazenda é invadida. Então você não tem liberdade num sistema anárquico, né? Que é isso que eles gostam de criar. Bom, enfim, já entrei aqui em outros conceitos. Mas acho que respondendo aqui a questão, só para resumir aqui a resposta, é que, primeiro, temos que separar muito bem o que é governo, Estado e burocracia. Essa força do governo de querer governar, ela é sempre contrária à força da sociedade e à força das instituições.
E a sociedade, ela só tem força se as instituições são fortes. E é por isso que tem que ter uma aliança. O Estado, ele só existe quando existe uma comunidade que valida o conceito de Estado. Quando você perde esse vínculo, que é o que temos hoje, uma anomia, você tem um Estado que não representa a sociedade, o Estado não tem força para proteger a sociedade. Quem é que protege a sociedade? Nós mesmos, entramos em caos. Então o Estado tem que proteger a sociedade contra interferências de governo que são abusivas, né? Algum populista eleito, ele abusa o poder, ou algum burocrata vai lá e aumenta uma tarifa, aumenta uma norma, aumenta uma multa, em 100% isso é abuso de poder. O Estado, a burocracia e o governo agem contra a sociedade. O Estado tem que vir e proteger, falar assim, não vai abusar de poder. Essa que é a dinâmica aqui que eu estou aludindo. Obrigado. Eu achei interessantíssima a visão de fortalecer as instituições, né? A visão, na verdade, uma das definições de Estado é justamente sociedade politicamente organizada. Agora, da maneira com que o Luiz organizou as palavras, existe a sociedade organizada além do Estado e a sociedade organizada enquanto instituição estatal. Essa sociedade organizada fora do Estado, ela precisa, a princípio, de uma força cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos observar que há pouco tempo, quando as pessoas não se interessavam tanto por política, nós tínhamos mais facilidade, alguns grupos pequenos tinham mais facilidade para conduzir as massas a seu bel prazer. Agora, como por exemplo tem o livro do Luiz, nós estamos discutindo isso sempre, meus cursos, professores falando, o próprio professor Olavo de Carvalho falando, nós temos pessoas mais aptas a reconhecer essas distinções, a buscar essas distinções e inclusive a reconhecer aqueles que são mais aptos, inclusive a representá-las. Então, o que eu quero dizer com esses mais aptos? Como o Luiz falou, e acho muito interessante quando ele diferencia, aliás, a palestra dele, aquela completa do Brasil Paralelo, se vocês têm interesse por isso que a gente está falando aqui e não viram ainda, por favor, vão atrás, que é muito interessante. Então, ele explica muito aquilo lá na história. E a ideia de democracia, ao mesmo tempo em que ela tem origem lá na época, na Grécia Antiga, enquanto governo de distrito, na filosofia de Platão e Aristóteles, democracia era um componente numérico. Numérico por quê? Havia aquele sistema de governo no qual um manda, monarquia. O sistema de governo no qual poucos mandam, aristocracia, e o sistema no qual muitos mandam, a democracia. Cada um desses tem a sua devida corrupção, certo? Então, na monarquia, a corrupção seria a tirania, na aristocracia, a corrupção, a oligarquia, e na democracia, dependendo como traduz, a democracia é a própria corrupção, isso depende de tradução, mas a democracia, a demagogia. Então, tendo isso em mente, eu vejo que o nosso sistema é muito debitário daquele sistema criado em 1776, nos Estados Unidos, na verdade idealizado, ele foi estabelecido na Constituição em 1787, na Constituição dos Estados Unidos da América. A nossa Constituição imita muitos princípios daquela, e só que pouco a filosofia política por trás dela. Tá? Então aqueles escritores, nós estamos perto do 4 de julho, até interessante a gente falar isso aqui, perto dessa data, porque aqueles homens que pensaram na Constituição de 1787 dos Estados Unidos, eles quiseram entrosar os muitos, os poucos e o um. Essa foi a ideia deles. E esses poucos, além de serem os representantes dos estados, eram também os aristói, palavra grega. Isso aí está nas cartas de Thomas Jefferson, John Adams. É a palavra grega para os mais capazes, os melhores. É por isso que vocês estão vendo eu trabalhar tanto com, por exemplo, com essas aulas, com o Brasil Paralelo, que em parceria com o Luiz, com o Brasil Paralelo, tentando revitalizar a ideia de que existem homens que, o pessoal pensar os melhores são aqueles que exploram o povo. Para mim, ao contrário, são aqueles que têm capacidade de servir o povo. Então essa seria a aristocracia. E nós perdemos isso, justamente pelo que o Luiz falou, por uma alteração no conceito de democracia, que se transformou em governo do povo. Né? Um negócio assim. Então está faltando, a meu ver, essa ideia de quem são os aristói, quem são aqueles que são capazes de servir e não de se servir do povo. Então basicamente isso. E só para complementar, que eu acho que eu não respondi a pergunta desse negócio de sociedade organizada, a gente está olhando para a sociedade organizada aqui, né, Rafael? E quem são os aristói? Nós estamos olhando para os futuros aristói, talvez alguns já atuais.
né? A consciência que gera a ação, tem que agir. Não basta você só ter consciência. Quando você vincula a consciência política com a ação política, você vira um aristocrata. Você está defendendo algo muito superior a você. Você está defendendo o bem comum. É isso que é o aristocrata. Isso é totalmente desprovido de classe, de status, de origem, de qualquer coisa. Vem diretamente da consciência. Aliás, Sócrates queria criar isso, né? O império da consciência. É isso, o império dos aristocratas. É isso, as pessoas conscientes do seu poder como cidadão soberano. Isso é essencial que a gente resgate esses conceitos, tá? Isso tudo não é nada novidade, tá? Estamos resgatando coisa aqui bem antiga e que funciona. E me parece que no centro do seu pensamento está a ideia e o objetivo de uma conscientização pela sociedade dessa separação entre Estado e governo, coisa que as pessoas confundem, né, o tempo todo. O que a gente poderia falar isso para eles, dessa importância das pessoas entenderem que governo é uma coisa temporária, que muda, e Estado é uma outra coisa que, como você escreveu aqui, é aliado da sociedade. Bom, vamos resgatar aqui alguns princípios díspares às origens. Vamos, por exemplo, na geopolítica, você define um Estado que existe, ele representa de fato a comunidade aqui embaixo. Quando existe essa comunidade representada, existe um conceito de Estado. É por isso que pode até haver golpes de Estado, derrocadas, mas havendo a comunidade, ele se refaz. Ele se refaz. E o Brasil se refez aí 7 vezes. Então essa comunidade existe. Se não existisse comunidade embaixo desse conceito de Estado, não seríamos mais Brasil. Seríamos outra coisa. Seríamos talvez aí já no século XIX, seríamos aí vários paísecos. Ou durante o século XX, talvez seríamos aí um nome diferenciado, como Estados Unidos do Brasil, ou outro conceito. Mas a verdade é que a comunidade brasileira, ela já havia sendo formada e forjada ao longo de alguns anos antes da independência. Ela veio à tona, começou a brotar dentro de um conjunto constitucional que estava alinhado com essa comunidade brasileira e maturou num Estado que, no julgamento aí de grandes historiadores, foi um Estado de sucesso, porque o Estado estava vinculado com aquela comunidade de base. No período republicano, começou a anomia, começou esse distanciamento do conceito de Estado com a comunidade. Muito bem. Então, qual era a pergunta aqui que você queria... Essa questão da conscientização... o porquê que isso é importante? Tá, vamos pontuar. O porquê que é importante separar Estado de governo? É essencial na evolução de qualquer sistema político, social e econômico. É essencial. Uma coisa e uma coisa somente. E como é que você atinge ela faz toda a diferença. Essa coisa chama-se estabilidade política. Não existe progresso econômico, social e político sem estabilidade política. Aí você fala assim, como é que eu vou atingir essa estabilidade política? Há uma maneira fácil, é você estabelecer uma ditadura. Uma ditadura dá estabilidade política durante um bom período, até morrer o ditador, até a oligarquia que deu essa estabilidade se corromper, vou entrar em ruína financeira por vários planos aí que ela tem que fazer para se manter no poder. Muito bem. Então, estabilidade política é que todo ecossistema social e político busca. Vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, era uma família muito rica do Líbano. E perderam tudo com a guerra civil do Líbano. E eles tinham um comércio extenso lá no Líbano. E ele me falava, olha, Luiz, era incrível. Toda vez que havia um cessar-fogo, você imagina aquela situação já no período mais recente, né? Ou seja, no final da guerra civil, que invasão da Síria, vamos lembrar da guerra civil do Líbano, invasão da Síria, teve insurgência do Hezbollah contra os israelitas invadiram, bombardearam o Líbano, aí guerra total, os cristãos libaneses imigraram em massa, enfim, Líbano acabou. E naquele contexto de guerra, esse meu amigo que operava assim, em grandes centros de comércio, ele falava, olha, era só dar 2 semanas de cessar-fogo, de alguma visibilidade de estabilidade política, e o comércio já brotava. E você já levava a criancinha para a escola. E você já via a comunidade brotando mais uma vez. 2 semanas.
Imagine 2 séculos de estabilidade, o que é? A gente não conhece isso. A gente conheceu quase um século durante o Império, quase, né? Não foi todo. Quase um século de estabilidade política. Mas durante a República a gente não teve estabilidade política. E quando teve, foi um período muito fugaz. E qual foi a troca? A troca é que não havia mecanismos democráticos de validação de poder. Como havia ilegitimidade instituída do Estado, a última coisa que um governo ilegítimo vai dar é poder para o povo. Quando o poder é legítimo de fato, ele vem da raiz, ele vem da comunidade, por que eu vou temer o que o povo pensa? Muito pelo contrário, eu quero que o povo se manifeste, eu quero que o povo vá lá e faça o seu voto, eu quero que ele vá lá exercer a sua vontade. Quando o poder é legítimo, quando o Estado é legítimo. Então nós não tivemos isso durante a República. Então foi um período em que foi afagada, em todos os seus sentidos, a voz popular, de diferentes maneiras. De maneiras muito diretas, houve algumas interferências populistas contrárias a todas as instituições democráticas, e houve interferências oligárquicas também que controlam o sistema. Então mitigam as opções. Eles podem até falar que tem democracia, mas eles limitam o volume de opções, que é o que está acontecendo agora na eleição de 2018. Tá? Estão limitando as opções aí, estão querendo limitar o volume de opções, enfim. Então, essa separação de Estado e governo, ela é contumaz, porque o Estado, ele é o estabilizador, ele é a mão estabilizadora, as instituições são estabilizadoras. Agora, não pode haver um Estado do tamanho que está do Brasil, que o Estado faz tudo. Aí ele se torna instabilizador. Ele cobra impostos para ele fazer tudo. E isso é instabilidade, isso cria muita instabilidade, porque a sociedade ela progride, ela quer avançar, e o Estado acaba não deixando, ele está sempre travando esses avanços. Então os avanços, sim, eles vêm da sociedade, e não através do Estado. É esse o conceito que precisa ser mudado agora. Então, é isso que eu diria que é o fator aqui. A respeito disso, é bom lembrar que hoje em dia nós temos na ciência política a ideia de um chefe para o Estado e um chefe para o governo, né? No sistema presidencialista é que isso se une na mesma pessoa. Então nós temos um chefe de Estado que é ao mesmo tempo chefe de governo. Em outros sistemas você tem a possibilidade de separar. E essa possibilidade faz com que as instituições, a meu ver, né, sejam mais estáveis, já complementando aí o que o Luiz disse. Então, se nós temos um chefe de Estado, quando ele é trocado, você não altera, não tem aquela perspectiva de que vai alterar todas as raízes daquilo que está acontecendo. E existe algo que é o espírito, creio eu, tanto do Estado quanto dessa comunidade, não é? Que é a ideia de nacionalidade, é a nação. Então, quem que preserva, digamos assim, os valores mais caros ao Brasil, inclusive alguns princípios e as instituições? É difícil a gente saber responder essa pergunta. Quem está preservando, digamos assim, o melhor da nacionalidade? Ou as pessoas, se vocês observarem bem, as pessoas confiam em instituições estáveis. Cadê elas? Aí vão chamar o exército. Por isso sempre chamam o exército na República. É o que há de mais estável, porque está em todo canto e, de fato, eles estudam o Brasil, tem que conhecer o Brasil para você defender. Só que o problema é que essa instituição, que eu respeito muito, ela não é formada para trabalhar com a política, né? Ela é feita para a defesa. Então, por isso que alguns historiadores, como José Murilo de Carvalho, chamam de poder desestabilizador o exército. Ele é chamado para estabilizar, mas ele acaba causando novos motivos para desestabilizar. Então, no contexto já da nossa monarquia, o chefe de, no caso Dom Pedro II, ao mesmo tempo em que era chefe de Estado, não o chefe de governo não era ele, era o presidente do Conselho de Ministros depois de um determinado tempo, mas ele também cuidava dessa ideia de nação, através do Instituto Histórico e Geográfico, da promoção de artes, né, de romances, de estudos sobre o Brasil, históricos em geral. Então acho que essas ideias já podem ficar mais claras. Deixa eu ler um outro trecho do seu livro, Luiz. Você escreve assim: nas nações mais desenvolvidas prevalece o princípio segundo o qual a sociedade tem de ter o controle sobre tudo que exerce poder sobre a sociedade. Como é que nós podemos explicar isso? O que é e como se materializa esse exercício do controle? Perfeito. Olha, do que eu estou falando aqui? Eu sou muito crítico desse termo democracia. Como a gente mencionou, precisamos entender o que é democracia, que na Grécia Antiga
a democracia ela surge como um modelo distrital de voto, a fragmentação do poder central em distritos para estabilizar. Estava instável porque havia muita concentração de poder na mão dos arcontes e da aristocracia reinante de Atenas. Então ele fragmentou o poder aos demos, demes, né, plural de grego. Então demes em grego era distrito. Então os governadores distritais, os líderes distritais, eles pulverizavam o poder. Essa pulverização dava estabilidade. Muito bem. Então esse é o ponto número 1. Tá? Nós não podemos depender do poder central. Esse é o vínculo, é muita concentração de representatividade. É impossível que o seu bairro seja representado por uma pessoa somente, assim como os outros. Bom, aqui temos centenas de milhares de bairros no Brasil. Nós temos 5.500 municípios. Achar que temos um representante de Brasília representa esses 5.500 municípios é uma ficção científica que ele vai fazer essa boa representação. É impossível. Então temos que ter essa fragmentação mais pulverizada. Então, muito bem. Então esse é o primeiro conceito. Segundo, esse de fato é o modelo democrático. Vemos que quando há o ressurgimento da democracia durante o período do século XVIII, século XIX, ele ressurge na história da humanidade e modelos de voto direto surge através do modelo distrital. No caso do Brasil foi através do modelo paroquial. As paróquias aqui votavam. Então, entendemos aqui que há já uma conceitização muito importante se fazer com relação à democracia. A democracia é um poder distrital e, sim, significa o voto ao representante distrital. Isso aqui é democracia. Muito bem. Agora, no contexto atual, temos um grande problema. Centralmente, independente dessa representação distrital ou não, nós temos um grande problema. O problema é que aquelas leis que estão sendo criadas, como você fazer essa interferência no criador de leis? Se o seu representante distrital não tem poder jurídico, ele não consegue defender o seu distrito no seu contexto legal, ou seja, ele não tem poder jurídico para criar lei local ou representar alguma vontade local, juridicamente falando, é somente o centro que legisla e os distritos que obedecem, isto não é democrático. Certo? Você tirou poder, mesmo tendo o governo distrital, hein? Olha o que eu estou falando. Que a gente não tem. Então, a gente está em alguns passos removidos desse futuro. Temos um governo distrital, muito bem. Ah, legal, temos voto distrital, muito bem. Mas quem é que legisla? Ah, é o distrito ou é Brasília? Não, continua sendo Brasília. Então quer dizer que Brasília ainda vai continuar mandando goela abaixo todos os distritos do Brasil, legislação centralmente comandada? É possível isso seja bom para os distritos do Brasil? É impossível. É uma ficção achar que a gente vai ter a boa lei, a eunomia, que era o que Solon queria criar, a eunomia, as boas leis, sendo criadas no nível distrital. Para as boas leis serem criadas, você precisa de poder legislativo no distrito. Então, você não pode ter muita legislação do ponto de vista central. É exatamente esse conceito aqui. Então, você falando, no conceito, resgatando o conceito anterior de democracia real, distrital, você está dizendo, temos que ter mais poder no distrito, menos poder central. Então, o modelo brasileiro precisa de mais mecanismos democráticos na referência antiga, mais mecanismos de interferência do distrito ou de preservação do distrito no sistema político brasileiro. Então, quando eu falo democracia, eu falo isso. Eu estou falando, eu quero mais poder para o distrito. Democracia, mais poder para o distrito. Democracia, de novo, mais poder para o distrito. Então, quando eu falo democracia, precisamos de mais mecanismos diretos de interferência do povo local do distrito se protegendo de leis centrais. E alguns países conseguiram isso. Suíça, por exemplo, 1848, que foi 20 anos aí depois do Brasil. E a Suíça, ela resgata o real, aquela ideia antiga de democracia no século XIX, implementa isso, talvez à risca. É um dos países que mais se aproxima ao modelo ideal
do que seria o Estado Central muito pouco relevante, ou seja, quase nenhuma lei federal. A maioria das leis são feitas nos distritos, nos cantões, nas cidades, nas comunidades. Alguns deles em voto aberto, então não há fraude eleitoral nesse que tem o voto aberto. Você vai numa praça pública e você levanta a mão lá se você quer. Ah, mas eu quero voto secreto. Então não vota. Então não vota, você fica sem votar. Mas a fraude eleitoral é zero. Então, nesse contexto de cidade mandando, distrito sendo representado, temos que entender que talvez o Brasil está a muitos passos removidos dessa realidade. Na verdade, nunca esteve nessa realidade, ele foi constituído como um poder unitário muito central. Então, a gente tem alguns passos. Agora, esse é o caminho para o qual a gente tem que caminhar. Essa é a real democracia do qual eu falo. Tá? É descentralizar e dar mais poder às comunidades locais e menos interferência central. Então, aqui no resgate aqui desse conceito, a gente precisa, sim, de mais mecanismos diretos, referendo popular, primeiro, voto distrital, referendo popular para qualquer medida do governo central, até mesmo de competência local, aumentar imposto, aumentar salário. Temos que ter recall de mandato, poder remover o seu político a qualquer hora. E, óbvio, para isso tudo poder se materializar, precisamos de transparência tributária. Essas 4 coisas precisam existir. Essas 4 coisas não existem no Brasil. Existem em todos os sistemas desenvolvidos. Todos os sistemas desenvolvidos, os 25 países envolvidos, têm mecanismos democráticos, de real democracia, de uma variante de voto distrital, ou o próprio voto distrital, de transparência tributária, de recall de mandato e referendo popular. Essas 4 coisas são essenciais para a gente evoluir. Além dessas ideias a respeito da democracia e essas possibilidades de alteração que o Luiz faz e que são muito interessantes, também eu acho que a gente tem que ter a ideia de que não é que o centro deve ser abolido, existe alguma importância também no poder central, mas esse equilíbrio no Brasil é que tem sido sempre muito ruim. O indivíduo, né? O indivíduo em relação aos poucos, os muitos e o poder central. Isso que a gente sempre tentou se equilibrar e desequilibrou. No início, por exemplo, da nossa história como país independente, era necessário ser centralizador, senão não tinha jeito, o Brasil não seria o Brasil, seria outra coisa. Depois, tentaram federalizar rápido demais, quase perdemos vários estados, né? Depois, nós tivemos uma nova unificação e uma tentativa de fazer o país federal de outra maneira. Mas aí nós tivemos as oligarquias tomando as partes. Então, assim, são muitos cuidados que temos que ter, né? As alterações institucionais são excelentes, mas nós já temos uma história aí, temos que aprender com ela. Se nós, por exemplo deixarmos todo o poder no distrito, mas só um grupinho controlar o distrito dando porrada nos outros, aí não valeu a pena, né? Então temos que ter essa visão. A outra é que para a gente ter liberdade, esse é um dos princípios tão caros, né? Não só ela, mas a liberdade, é preciso, por exemplo, que a gente tenha defesa. Para ter defesa é poder central, tendo controle do território, das fronteiras. Então, algum poder central tem que ter. Eu tenho certeza que o Luiz não está falando nada contrário a isso, mas só para esclarecer que o problema é muito o equilíbrio na nossa história, e hoje em dia esse equilíbrio está pendendo para o lado de uma excessiva centralização, porque justamente era a proposta de não só dos governos do ponto de vista ideológico que tem vindo, mas também de grupos que quiseram se apossar. Aí sim, aqueles grupos que exploram as pessoas, mesmo falando em relação ao povo. E daí vem o que eu quero terminar essa fala com, de novo, o conceito de democracia. Quando eles falam que a democracia é o governo do povo, e eles definem quem é o povo e o que o povo quer, sem nem perguntar para as pessoas, né? Que se eles fazem pesquisa, eu já vi pesquisa do Partido dos Trabalhadores, aliás, um partido muito organizado para conseguir, né, tomar aí o poder e se manter. Eles levantam dados. Quando eles levantam dados é para refletir, olha só, a gente não conseguiu ainda fazer as pessoas pensarem isso. Então não é exatamente o poder do povo. É o poder de um grupo que quer transformar o povo naquilo que para ele deve ser o povo. Então, assim, isso é muito diferente de dar de fato a liberdade para o povo, né? Então, é só esses cuidados aí, porque mesmo quando a gente altera o sistema, novos perigos vêm.
Eu acho algo interessante nessa visão do Luiz, da descentralização, não só do governo e do poder em si, mas das leis. Acho que é o que caracteriza muito bem isso na nossa cabeça, a atuação dos deputados estaduais. Dificilmente nós lembramos em quem nós votamos para deputado estadual, porque para nós, o que o deputado estadual faz? O que ele decide? Né? Por quê? Porque as leis que estão sob... tem pouca importância, as leis estaduais, porque as leis principais estão lá na federação. Né? Então, eu acho essa separação bem interessante, bem ilustrativa para a gente. O vereador a gente até lembra, né? Porque o vereador às vezes resolve as coisinhas aqui da gente, mas o deputado estadual realmente não. É esquizofrênico. É estranho. Uma outra coisa, o pessoal que está com o livro aí pediu para eu falar as páginas, tá? Eu vou falar as páginas, tá? Na página 30, eu vou para lá e vou para cá. Na página 30, o Luiz escreve o seguinte, que o ideal é ter um Estado que estabelece regras a partir de práticas comuns, naturais e aceitas pela sociedade. Né? A gente está falando aqui de sociedade organizada, e eu sei que na cabeça de algumas pessoas, sociedade organizada, às vezes vem a ideia de grupos organizados como ONGs, essas coisas, e me parece que não é bem isso, né, Luiz? O que seriam? Me parece que é algo muito mais natural, muito mais espontâneo. Né? O que seria essa sociedade organizada e essas práticas comuns das quais devem sair as regras que estabelece o Estado? Olha, eu acho que é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem aí a referência errada de que uma ONG ou um movimento social organizado por um partido, que isso é sociedade organizada. Isso não é sociedade organizada. Uma ONG é uma ONG e um movimento social organizado por um partido faz parte do Estado, sobretudo no Brasil. Porque os partidos do Estado, os partidos do Brasil, são pagos pelo Estado. Eles são aliados do conceito de Estado. O Estado hoje, vamos lembrar que esse Estado está um Estado anômico, ele não representa a comunidade. Então o Estado hoje é inimigo do brasileiro. Quem tem orgulho do Estado brasileiro, por favor? Quem tem orgulho da Constituição brasileira? Quem tem orgulho dos governos que a gente tem eleito no Brasil? Pois é, quando você tem um alinhamento de sociedade com a Constituição, que é o Estado, e os governos que se materializam em função deste Estado, você tem orgulho de tudo isso. O que hoje é peça de grande satisfação popular, num futuro em que esse alinhamento se apresente, vai ser peça de grande orgulho nacional. Porque só o Estado, só você sendo brasileiro, sendo um cidadão brasileiro, que você terá proteção legítima, proteção de fato. Eu já vi isso em várias circunstâncias, eu viajei bastante minha vida profissional, mas em algumas circunstâncias em que eu via um inglês, por exemplo, numa viagem que o avião teve que fazer um pouso de emergência num país, indo do Brasil de volta para a Inglaterra, teve que pousar num país que é da África. E eu me lembro esse inglês em pânico. E ele levantava assim o passaporte inglês. Eu sou um cidadão inglês. Eu sou um cidadão inglês, eu não posso ser tratado assim. O passaporte dele o protegia. A visão dele de que o Estado dele é protetor dele, representa, eu sou cidadão porque eu sou inglês. Agora, eu tive a mesma reação, aqui eu estou com o meu passaporte brasileiro, eu não posso estar aqui, você tem que me resgatar, pelo amor de Deus. Eu tenho desdém por essa Constituição, eu tenho desdém por esses governantes, eles não me representam, eles não significam absolutamente nada na minha brasilidade. Nada. Eu não sou brasileiro em função de que tipo de governo, de que tipo de Estado eu tenho. Eu gostaria de ser. Porque isso é sinal de desenvolvimento. É isso que me protegerá no futuro. Então, neste conceito que a gente está tentando resgatar aqui, esse alinhamento, ele precisa ocorrer. Então, isso é fundamental para que a gente entenda aqui. Então, qual era a pergunta aqui que foi mencionada? Por que eu me perco um pouco aqui para responder a pergunta? É muita coisa. Né? Não, mas é bem rico. Não, é sobre essa questão também das práticas comuns naturais. Práticas comuns, muito bem. Então, quem é a sociedade organizada? Já que não é uma ONG, não é um movimento social organizado por um partido.
essa sociedade organizada, primeiro, ela não é definida. Não se pode definir isso em Constituição. A sociedade organizada é definida para... Pronto, você já deixou de ser sociedade organizada. Deixou de ser espontâneo. É algo institucional e tem que ser definido, tem garantia. Não tem garantia nenhuma, não está definido. A sociedade organizada, ela se forma através da consciência. Ela é livre. Ela é livre. E essa associação livre é o que dá poder a ela. Ela não é controlável em função da sua liberdade de consciência. A consciência, ela é livre, mesmo que tente cerceá-las constitucionalmente, tá? A consciência é sempre livre. E quando você tem consciência livre, você se torna livre. Então, a sociedade organizada, ela se forma dessa liberdade de consciência. E essa liberdade de consciência é coletiva, do que é o bem comum. Então, essas regras, quando elas são impostas, como vejamos hoje, os últimos governos têm ativamente querendo fomentar cultura. Ativamente querendo fomentar uma cultura contrária à cultura de base. A cultura de base que existe na sociedade. Por isso que há uma instabilidade muito profunda. A sociedade está reagindo a essa cultura que está querendo ser imposta de cima para baixo. Então, e essa sociedade organizada que se manifesta livremente em diferentes pontos. Por isso que não há controle, por isso que é um grande risco para o atual modelo de Estado, para os atuais governantes, de agirem da forma que eles estão agindo. É uma agenda não que vem de ideologia local, mas também vem de ideologia externa, querendo ser imposta, de como devemos arrebanhar o povo brasileiro, como que ele deve se comportar, quantos filhos deve ter, quais são as nossas leis criminais, quais devem ser as nossas leis de imigração, como é que devem ser as nossas leis de interação social, em todos os pontos. Isso vem de fora, é estranho à nossa realidade. Então, é isso que eu queria... Opa, acho que morreu aqui, eu pisei aqui no coisa. Então, essa sociedade, ela é totalmente comunada, ou seja, irmanada na sua cultura própria, né? A cultura, agora vamos ter que definir cultura, né? Vamos ter que definir cultura. O que é cultura? Aqui temos pessoas aí mais capacitadas do que eu, mas eu pego a minha definição de livro. A cultura tem vários aspectos. Tem comportamentos, tem mitos, tem história, tem ética, tem língua, tem etnia, tem uma série de mitologias em comum. Religião, ainda bem, tem alguns outros aspectos que eu estou esquecendo aqui. Agora, no que afeta uma Constituição? Na cultura, sabe? Sobretudo na cultura. É fácil uma Constituição afetar a cultura? Como um todo, não é fácil. É muito difícil. Mas é fácil você mudar apenas um aspecto da cultura que a gente, volta e meia, acha que é a cultura toda. Mas não é. É apenas um substrato da cultura, que é o comportamento. Com as leis, eu consigo afetar comportamento, sem mexer na cultura, como um todo. Vamos dar um exemplo aqui? Se eu colocar radar digital em todas as ruas aqui de Santos e botar a lei a 10 km por hora, não ultrapassar 10 km por hora, você é multado em R$1.000. Vai mudar o seu comportamento de quão rápido você vai andar nas ruas públicas aqui de Santos? Vai mudar se eu tenho carro ou não. Vai mudar a sua cultura? Exatamente. Mas vai mudar a sua cultura? Ou só mudou o seu comportamento? Só o comportamento. A sua cultura continua intacta. É isso que aconteceu nas grandes sociedades. Por exemplo, Japão, que eu pontuo no livro. O Japão é um exemplo contumaz. A atual Constituição do Japão foi feita por um advogado norte-americano, totalmente desvinculado com a cultura japonesa. E a cultura japonesa nem é essa cultura norte-americana, anglo-saxã, que eles associam a essa cultura de autodeterminação, de comunidades livres, se autodeterminando, autogoverno das comunidades. E foi isso que ele escreveu na Constituição do Japão. Ele deu ao povo japonês, que era feudalizado, até 1946, era um povo feudal, de organização política semi-feudal, estava se industrializando. Mas ele foi lá e entrou, já que fez uma Constituição liberal, mudou o comportamento do povo japonês. Não mudou a cultura japonesa. E o Japão regrediu desde 1943 ou ele evoluiu? É isso que a gente está falando aqui. Ou seja, você não pode usar esse documento, que é muito importante,
que é o documento da Constituição, para afetar a cultura, para um lado ou para o outro. Também você pode pegar a atual destruição que eles estão querendo fazer agora, os últimos governos, tem que querer destruir a cultura brasileira. E os governos anteriores, talvez os militares, mas sobretudo de Vargas, ele criou, tentando criar a cultura. A cultura nacionalista foi tentada criar, a ferro e fogo, também por legislação. Então, não cabe ao Estado criar a cultura. Isso não tem cabimento deixar na mão de um burocrata ou na mão de um político esse poder. É muito poder. E ele é muito instabilizador. Vamos lembrar o que é que dá estabilidade. É a nossa cultura estando intacta, na nossa mão. É só assim que ela vai estar protegida. Obrigado. Na página 32, Luiz Felipe escreve o seguinte, que no lado oposto do totalitarismo, aí ele escreve: vemos um Estado liberal com governo e burocracia limitados pela Constituição e pela sociedade organizada. Então chegamos no ponto do Estado liberal, né? O que seria esse Estado liberal? Olha, o que tinha antes do Estado liberal, do século XVIII, século XIX, era o Estado totalitário, né? A aristocracia, clero e monarquia patrimonializavam tudo o que era do Estado, todos os cidadãos. Não existia o conceito do cidadão. Era tudo patrimonializado. O l'état, c'est moi. Então eu estou exagerando aqui um ponto, mas em suma era isso. E o modelo econômico era o mercantilismo, ou seja, todos trabalhavam para gerar a riqueza da nação. A riqueza da nação era determinada pelo volume de ouro e prata que o Estado acumulava. Então, o mercantilismo era um contrassenso ao que existiu depois, no liberalismo. No liberalismo, a riqueza da nação vem das trocas entre cidadãos. Quanto mais troca entre cidadãos, de bens, produtos e serviços, mais rico é o Estado. E o Estado, ele não controla tudo, ele não é o dono de tudo, né? Quem é o dono de tudo é o cidadão é soberano. Mas, para você garantir que o cidadão é soberano, e aí aquele ponto que o Rafael fez anteriormente, para você garantir que os cidadãos sejam soberanos, ele precisa de poder central, garantindo esse direito a ele. Aí, mais uma vez, aquele conceito da aliança entre o Estado central e o indivíduo. Entre o Estado central e o indivíduo, aí tem essas outras competências de governo e burocracia. Mas o Estado central, a sua missão fundamental, que o Estado brasileiro falha, é exatamente de proteger esses direitos individuais do indivíduo. Direitos de ir e vir, direitos à livre expressão, direitos à propriedade, direito de defesa de si próprio, de sua família, de sua propriedade. Você não tem esses direitos. Surgiu após o Estado liberal o que chama-se de Estado social, que aí inverte completamente a ordem natural. A ordem natural, abraçada pelo Estado liberal, era que colocava o cidadão, o indivíduo, como soberano, as comunidades e as classes sociais em segundo plano, em terceiro plano, o Estado protetor servidor. O último plano era o Estado. Essa era a hierarquia no Estado liberal. No Estado social criado na Alemanha e copiado por toda a Europa e boa parte do Ocidente, sobretudo o Brasil, que mudou a Constituição em 1934, no Estado social ele inverte essa pirâmide. Então você coloca o Estado como garantidor e o executor de planos sociais, planos econômicos, planos políticos. É o Estado que faz tudo. Segundo plano, não as comunidades, mas sim as classes sociais. Existe um embate de classe social no Estado social. Significa que e o último plano é o indivíduo. Então, ou seja, a classe social que está acima do indivíduo, ela tem mais direitos do que o indivíduo. Então, uma classe social pode fechar a rua e a classe social tem mais direito de fechar a rua do que você, como indivíduo, tem o seu direito de ir e vir. A classe social, ela pode invadir sua propriedade e você, como proprietário, como indivíduo, não tem direito mais a essa propriedade, porque uma classe social chegou lá e assumiu o controle daquela propriedade. E aí cabe a quem? Cabe ao Estado arbitrariamente legislar e dizer: não, agora essa tua propriedade é da classe social, não é mais sua. Ou não, ela fala assim: não, reintegração de posse ao indivíduo.
Num Estado liberal, como é que funciona? Eu sou indivíduo, sou soberano. O meu direito à propriedade, ele é pleno. Você invadiu minha propriedade, eu posso me defender como eu bem entender. Você tem que sair imediatamente, porque essa é a minha regra, essa é a minha propriedade. Assim como o meu direito de ir e vir. Assim como o meu direito de livre expressão. Tanto que o direito de livre expressão em Estados liberais, ele não é regulamentado. É uma liberdade plena, é onde você esbarra. Então, o debate do que é direito de livre expressão continua até hoje. É onde que esbarra, onde que estão os limites, etc. Não é assim no Brasil. No Brasil, o direito de livre expressão não é livre, ele é legislado, ele é limitado. Você não pode ofender uma pessoa, porque vai ter troca e o Estado vai garantir que haja uma troca contra você. Então você já fica acanhado na sua livre expressão. Enfim, então você veja como temos uma inversão aí de valores, destruímos a ordem natural. Com o Estado social, que é a atual Constituição, ela não vai premiar esse resgate da sociedade brasileira. Se a próxima versão da Constituição for também um Estado social, que coloca o Estado acima de tudo como o grande executor, protetor, aquele que vai fazer os grandes avanços, se é isso que vai ser constituído nessa próxima Constituição, se é que a gente vai ter esse privilégio, eu acho que a gente vai, não acho que é um avanço. Um avanço, a gente tem que voltar a ter a ordem natural, a premiação da ordem natural. E foi exatamente isso que aconteceu. Os 25 países envolvidos têm um Estado liberal. Talvez vocês não gostem do termo, tá? Talvez a gente possa inventar um termo novo. É um Estado conservador. Talvez seja mais abrangente, né? Esse conceito liberal já se perdeu aí. Pois a gente podemos talvez renomear isso, né? Outros não vão gostar. Aí outros não vão gostar, não, mas de fato a palavra liberal também já acumulou muitos significados e está ficando equívoca, né? E errada. Então, mas eu vejo assim, só para voltar um pouco e terminar na mesma questão, o Estado, ele recebe idealmente pouca ou nenhuma alteração cultural e vice-versa, né? Essa seria uma ideia de círculos independentes ou secantes, mas minimamente secantes. Só que hoje em dia, ô Luiz, isso aí acho que até fazer pergunta para ele. Hoje em dia o que eu vejo é que o Estado tentou transformar a cultura num círculo interno, como se fossem círculos concêntricos, o Estado maior e a cultura dentro dele. Daí que vem o Ministério da Educação e Cultura enorme, cheio de poderes. Você tem a Lei Rouanet, que idealmente também não tenho tanta coisa contra ela, talvez eu esteja errado. Mas a maneira com que ela tem sido usada foi totalmente ideológica, partidária e vinculada a grupos. Nós temos também uma escola pública de cabo a rabo do Brasil, livros didáticos. Eu também sou dessa área, dei aula há muito tempo, escola pública, privada, técnica, coordenei escola por um tempo. E vi que, assim, mesmo nas escolas privadas, a liberdade do professor, do diretor, do coordenador, ela era muito limitada por parâmetros estabelecidos em Brasília. Quando a gente pensava, inclusive na cultura, a música que faz sucesso, muitas vezes um dinheiro violento do Estado ou de grupos interessados. Então a gente pensa assim, poxa, nós estamos sendo criados por um grupelho que aparelhou o Estado e que está, então, transformando nossa cultura, né? Que está pegando até a mídia, redes de televisão, etc. É aí que entra, e aí eu faço a pergunta para o Luiz, a minha posição de que nós precisamos fazer uma espécie de, no mesmo sentido que ele falou, práticas comuns e tal, vamos reestudar quem somos. É uma pergunta assim, né? Sem brincadeira, é séria. Quem somos e o que é o Brasil? Resgatar essas perguntas, que eu acho que a gente deu um bom pontapé inicial com o Brasil Paralelo. Eu não chamo de ponto final, não, a gente começou a conversa. Inclusive agora ainda tem o filme do Bonifácio, que eu estou viajando o Brasil inteiro para lançar, aqui em Santos foi lançado. Acabei de voltar de Belo Horizonte. Tinha gente que estava em Belo Horizonte, ó. Não é você, mas tem ali, ó. Ela estava ontem em Belo Horizonte e está aqui hoje para nos ouvir. Estava também na reunião do Brasil Paralelo. Então, assim, essas coisas, essas práticas comuns, elas transformam pouco a pouco a cultura, mas não é nesse sentido de que um grupo está aparelhando o outro. Se começar assim, está errado. Por isso que o Brasil Paralelo chama para conversar. O Luiz, sempre que faz esse tipo de evento, permite muito que as perguntas sejam feitas diretamente. Não é? Depois ele vai checar o WhatsApp aí para trazer as perguntas. E a ideia é que haja uma reflexão comum, conjunta, para que nós resgatemos algumas ideias. Então, no filme Bonifácio, só para terminar,
a gente pegou um manuscrito dele no qual ele dizia, né? Depois de fazer muitas reflexões, ele dizia: quem sou? Né? Quem sou eu? E depois de uns anos ele chega a uma certa conclusão: agora eu sei quem sou. Eu acho que o Brasil todo tem que passar por essa reflexão, até para a gente se libertar daquilo que fizeram, né, de nós, para nós então aproveitarmos uma coisa ou outra e até virmos a criar novas coisas, reaproveitar outras. Então a pergunta Luiz, é certo isso que eu estou dizendo? Faz sentido que nós tentemos a relativizar um pouco isso que a gente chama de cultura brasileira, para nos perguntar quem somos, para começar a fazer estudos, e isso nesse sentido que você coloca no livro de sociedade, tem até uma definição na página 30, bem simples, que dá para todo mundo consultar depois. Lá no diagrama, tem lá: sociedade organizada, segmento da sociedade politizada que influencia no governo. Então nós podemos também ter esse segmento da sociedade que influencia no governo, e na cultura seria o natural que só viesse dele, né? Mas de fato a gente está meio que transformado, como se fosse, parece teoria da conspiração, mas não é verdade, que é muito dinheiro envolvido, muita gente empregada para isso, para transformar nossas cabeças e corações. E o Bonifácio dizia que tanto a Constituição quanto a cultura tem que ter a ver com as mentes e corações do povo. Então a minha pergunta é: faz sentido isso que eu estou tentando fazer, trabalhar, esse resgate cultural? Olha, faz sentido absoluto. Agora, como resgatar a cultura? Aí é que está a questão prática. Como que a gente vai fazer isso? Aí você tem duas maneiras. Você tem a maneira ainda usando o Estado, que é o que boa parte da população quer ver. Fala assim: olha, a gente está em destruição de sociedade aí há muito tempo. E o próprio Estado fomentou essa destruição, com aparelhamento e tal. Então vamos desaparelhar o Estado e usar as mesmas armas, só que agora é para a construção dessa sociedade. E isso é bom, né? Essa que é a grande questão. Essa é uma das maneiras. Depois você responde. A gente vê qual é as duas opções. Então, tem os seus riscos aí. Já foi usado, né, com a criação de um nacionalismo, um fake nacionalismo, que não leva aquilo que é de fato representativo de sociedade. Tá? A sociedade brasileira, a revelia desse fake nacionalismo criado aí por Vargas e que permeou outros governos subsequentes, e isto não vejo como positivo. Tá? Pode ser usado para isso também. Não gostaria de ver isso. Então, a outra opção é o Estado abrir mão completo da criação de cultura. Assim, não é a minha missão de criar cultura. Que aí eu me insiro nessa missão. Eu acho que a missão de criar cultura cabe ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro definir qual é essa cultura. Como é que ele define isso? Com eventos como esse, com participação, com leitura livre e com orientação de pessoas que são vinculadas à sociedade. E não vinculadas a poder de Estado, não vinculadas à burocracia. Pessoas que espontaneamente veem necessidade. Eu preciso aqui fomentar a cultura brasileira, eu preciso resgatar aqui a cidadania brasileira. Eu tenho talento e naturalmente... Eu tenho talento, naturalmente, a predisposição para isso. E isso eu acho que é uma frustração de todos nós que participamos lá do Brasil Paralelo. Se eu posso dizer que havia um ponto em comum, era esse. Somos cidadãos brasileiros muito preocupados com o que é ser brasileiro e com a nossa cidadania. É em função disso que a gente, na verdade, o que a gente ganha com isso? Nada, né? Assim, monetariamente, financeiramente, nada. Mas uma paz de espírito tremenda. E digo mais, a troca de não fazer isso e de, poxa, vou perseguir aqui meus outros objetivos particulares, de empreendedores, ou até voltar para o sistema corporativo de alguma empresa, isso não paga essa paz de espírito. Então esse desconforto é muito maior do que todas as minhas outras opções. Eu estou falando de um caso pessoal. Talvez o caso do Rafael seja diferente, ou dos outros que participaram lá do Brasil Paralelo, mas todos eles eu senti essa comunhão. Então aí fica a questão, né? A minha opinião é o seguinte: eu acho talvez que possamos ainda usar o Estado para, nesse interim, vamos assumir que a gente retome o controle, né, do Estado como fomentador de cultura. Vamos assumir que a sociedade real, representantes da sociedade real, queiram e entrem no Estado e assumam o controle do Estado.
vamos assumir que eles queiram fazer o bem. Eu espero que eles façam bem, mas por um período limitado. Só para ter um resgate inicial, para sair desse momento de calabouço e começarmos a subir aí, sair do vale para ir em direção ao pico. Mas o pico, esses últimos metros até o pico, quem vai carregar é o povo e a sociedade naturalmente se protegendo, sem interferência. Então, eventualmente, a gente não ter mais uma interferência de Estado em cultura. Não sei.